coisa interessante. O que Paulo está experienciando aqui é o que vai mudar a vida dele para sempre. Mesmo que as trevas tivessem um plano, mesmo que ele tivesse um plano, mesmo que tivesse algum plano terreno, todo plano é jogado por terra diante de um plano divino. Então entenda, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é aquele que tem plano na tua vida, plano de te fazer prosperar, plano de te fazer crescer, plano de te dar uma esperança, de te dar um futuro. Ele é maior em você. O que veio depois dessa luz repentina? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Paulo cai. Lá em Acrescentares, Léo, está escrito que ele caiu do cavalo. Né? A gente fala, ele cai do cavalo. Ele cai. E depois disso, que ele está prostrado, sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele ouve uma voz. O que essa voz dizia? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Escute. O que eu aprendo aqui? Essa segunda lição que eu aprendo com a história do apóstolo Paulo. Eu aprendo que para ouvir Deus, você não se exalta, você se humilha. Paulo ouviu depois que estava jogado na terra, jogado no chão, se humilhando, é de baixo. Olha só o que mais a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo oportuno. Sabe o que significa isso? Você se humilhar diante de Deus, significa você não resistir à ação que Deus deseja te conduzir segundo a vontade dEle. Se Deus deseja fazer algo na tua vida, você tem que abraçar e dizer, pode fazer Deus, eu confio no Senhor, pode me levar para onde o Senhor quiser me levar, pode me tocar como o Senhor quiser me tocar, pode fazer como o Senhor deseja fazer, eu não vou resistir. Isso significa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Aí sabe o que a gente faz? Ao invés de nós nos humilharmos debaixo da mão de Deus, a gente quer que Deus se humilhe debaixo da nossa mão. Deus, eu quero fazer isso. Continua olhando para mim, finge que não é com você. Entenda uma coisa, humilhar-se diante de Deus não é, tem gente que não entende, mas você vai aprender agora para nunca mais errar. Não é ficar se humilhando diante de pessoas. Tem gente que se humilha diante de pessoas e é soberbo diante de Deus. Está errado. Também não estou dizendo que você tem que se humilhar diante de Deus e ser soberbo diante das pessoas, não. Você pode ir para o quarto, se derramar, chorar diante de Deus, abrir seu coração, manifestar suas fraquezas, seus fracassos, suas turbulências emocionais, enxugar-se com a toalha cheia de lágrimas. Quando você vai para as pessoas, você enxuga as lágrimas, coloca o seu melhor sorriso no rosto, e as pessoas, e aí, tudo bem? Tudo bem. Mas você está vivendo isso. Eu já deixei as lágrimas no lugar certo, diante da pessoa certa. Eu já deixei a minha oração diante daquele que pode fazer algo por mim. Eu já me humilhei debaixo da potente mão de Deus. É isso. A Bíblia não está dizendo que aquele que se humilha diante das pessoas vai ser exaltado por Deus. Está cheio de gente aceitando humilhação só por não conhecer isso aqui. Sabia disso? Está cheio de gente aceitando humilhação de pessoas, mas no fundo é porque você não sabe o valor que você tem. Aí você aceita, você permanece. Aí você fica dizendo para todo mundo, Deus ainda vai me levantar, Deus ainda vai me exaltar. Por quê? Porque eu estou sendo humilhado. Não é aquele que é humilhado por pessoas que Deus vai exaltar. É aquele que se humilha diante de Deus que Deus vai exaltar.
Lucas 14:11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Aí a gente vê o versículo 4 do capítulo 9, dizendo que Paulo cai por terra e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Eu li esse texto e falei: uau, isso aqui é muito interessante, porque manifesta um dos princípios mais poderosos presentes na vida daqueles que decidiram seguir a Jesus. Que princípio é esse, pastor Leandrinho? É o princípio da aliança. Porque Paulo, vamos falar humanamente falando aqui, Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus tinha ressuscitado e tinha sido assunto ao céu. Ele estava seguindo pessoas que estavam seguindo Jesus. Ele estava perseguindo essas pessoas, prendendo essas pessoas. Mas aí o próprio Jesus, quando aparece para Paulo nessa experiência, vai dizer: quando você estava perseguindo essas pessoas, você estava me perseguindo. Aí sabe o que a gente fica fazendo? A gente fica revidando a afronta. Quem está te afrontando, escute, não está te afrontando. Eu acho que esse lado aqui está mais pentecostal, deixa eu ver. Quem está vindo contra você, você não tem que revidar, porque não vem contra você, vem contra aquele a quem você serve. Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Se alguém vem contra você, não vem apenas contra você, mas vem contra o Deus que você serve. E o Deus que você serve é muito maior do que você, é muito maior do que qualquer afronta, é muito maior do que qualquer tentativa de acabar com a tua vida, de acabar com a tua trajetória, de acabar com a tua história. Você não revida, você leva diante de Deus e fala: Deus, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Deus há de se levantar. É uma aliança. Existe uma união indissolúvel entre Jesus e os seus seguidores. Por quê, pastor Leandrinho? Porque agora ele veio habitar dentro de você. Então você se move, Jesus está se movendo. Você entra dentro de uma comunidade para fazer uma ação, Jesus está entrando dentro daquela comunidade para fazer uma ação. Você estende sua mão sobre alguém para orar por alguém, não é sua mão, não é esse esqueleto aqui coberto de carne e músculo que está fazendo alguma coisa, é a mão do próprio Deus que está tocando ali. Você fala em o nome de Jesus e Ele se faz presente para realizar aquilo que você precisa naquele momento, porque você tem uma aliança com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Não bate na mão de quem está do teu lado, fala para essa pessoa assim: eu tenho uma aliança com Deus. Quando eu ando, Ele anda. Quando eu me movo, Ele se move. Aleluia. Aí ele ouve a voz. Só que a voz de Deus nunca vem para te abater. A voz de Deus, ela vem para te direcionar, para te erguer. Você está aqui comigo? Olhe para as histórias, para as experiências dos homens de Deus na Bíblia. Sempre depois de ouvir Deus falando, você vai perceber Deus projetando. Uau! Sempre que você ouvir Deus falando com você, você vai perceber Deus, depois da fala, te enviando, dizendo: vai, faça. Você vai ver isso. Foi assim aqui. Ele fala para Paulo assim: ei, Paulo, levante-se e vai para Damasco. Ele cai, se humilha, ouve a voz de Deus. E a voz manda fazer o quê? Agora sim que você se humilhou e ouviu, levanta, porque eu tenho algo grandioso para fazer através da sua vida. Eu tenho algo completamente grande para fazer através da sua vida. Só que existem dois problemas aqui. Existem dois problemas que a gente precisa entender. Você se humilha, Deus fala, você ouve, e aí você levanta e vai.
Sempre que você ouve Deus falando, logo depois da fala você vai ver Deus te fazendo crescer, Deus te impulsionando, Deus te projetando. Mas sabe qual é o nosso problema? São dois. Primeiro problema é querer crescer sem ouvir. Primeiro Paulo ouviu, depois ele cresceu. Problema de muita gente, Claudinho, é querer crescer sem ouvir. Não dá para crescer numa jornada com Deus sem estar disposto a ouvir a voz de Deus. Então esse é o primeiro problema. Está cheio de gente querendo ser grande, está cheio de gente querendo os primeiros lugares, está cheio de gente querendo ser projetado. Você quer ser projetado? Aprenda a parar para ouvir. Aí o segundo problema, que é puxado pelo primeiro, sabe qual é? Está cheio de gente querendo ouvir sem se humilhar. Para ouvir você tem que se humilhar. Para ouvir você tem que se humilhar. Depois que você se humilha, você ouve e Deus te envia, e Deus te projeta, e Deus realiza. Essa noite é noite sim de cairmos por terra. Muita gente aqui, é noite de nos humilharmos diante dele. Para quê, pastor? Para que a gente ouça. Ouça o quê? A nova direção divina para a sua vida. O que é isso, pastor Leandrinho? Paulo era um perseguidor. Depois que ele ouve a voz de Deus, ele vai passar a ser o maior investidor na vida da igreja. Tem direções que Deus já quer te dar há tanto tempo, mas é que você ama mais o objetivo final da direção do que o processo pelo qual essa direção vem. O processo é tão importante, processo de se humilhar, porque isso vai trazer intimidade. Deus, eu quero te ouvir. Você se humilha debaixo da potente mão de Deus e Ele faz. Foi assim, gente, com homens da Bíblia. Você vai sempre ver Deus dizendo: você não vai ficar aí caído, você não vai ficar aí parado. Agora eu te levanto e eu te conduzo para que você viva algo sobrenatural. Moisés foi assim, paralisados ali diante do Mar Vermelho. O que Deus diz para ele? Diga ao povo que marchem, vá, avance, prossigam. Josué, Moisés morreu, prepara o povo e avance. O Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ei, você não vai ficar prostrado, você vai se prostrar para ouvir, mas depois que você ouvir a voz de Deus ou a direção de Deus, levante-se, porque agora eu tenho algo grandioso para fazer através da sua vida, e você vai precisar agir, você vai precisar caminhar, você vai precisar prosseguir e progredir, você vai precisar se movimentar.